Estamos de volta com a Alerj Entrevista. O tema de hoje é a despoluição da Baía de Guanabara, a terceira maior do mundo. Aqui no estúdio, o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão da Baía. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente falou aí sobre o impacto gerado pelas indústrias na Baía de Guanabara e também sobre a falta de saneamento básico nos municípios do entorno ali da Baía. Agora vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos. Os atletas poderão competir sem riscos à saúde, deputado? Olha, sem riscos não. A Baía de Guanabara tem níveis de contaminação mais altos do que seria indicado para um tipo de competição desse nível. Isso não quer dizer que ela não possa receber os jogos, mas que ela recebe em condições abaixo do que seria desejado. A gente sabe que, por exemplo, competições desse tipo, onde você tem atletas que vêm de diferentes lugares do mundo, os atletas são passíveis de estranharem, porque lidam com bactérias, com micro-organismos que eles não estão acostumados, né? Então, estão mais suscetíveis à contaminação. E no caso da Baía de Guanabara, que os índices da Baía, na maior parte dos lugares, está dentro do adequado, mas muito perto do limite. Em alguns lugares está fora do que é considerado adequado para a própria legislação brasileira. Que o senhor, inclusive, falou nos bastidores aqui do programa que o nível aqui já é menor do que Exatamente. Lá nos Estados Unidos. Os parâmetros de medição da qualidade da água no Brasil são parâmetros mais flexíveis do que os adotados em toda a Europa, nos Estados Unidos, bem mais flexíveis. Ou seja, dentro desses parâmetros mais flexíveis, por exemplo, a região ali próxima à Marina da Glória, em boa parte das coletas, apresenta índices fora dos parâmetros, ou seja, inadequados. E ali, lembrando que ali é uma raia olímpica, né? Exatamente. Ali é uma das áreas onde vai haver competição. Então, você tem uma situação problemática. O governo prometeu concluir a obra que está fazendo ali para impedir que o esgoto, né, muitas vezes misturado com a água da chuva, que é despejado ali, seja interrompido até a Olimpíada. Essa obra ainda não está concluída. Para os Jogos Olímpicos, essa talvez seja a obra mais importante de ser concluída nesse momento. E, claro, lembrando que aquilo ali é um ponto. A gente, quando criou a comissão, a gente pensou, a Olimpíada está jogando luz sobre a Baía de Guanabara. Mas o nosso objetivo não era só pensar a Olimpíada, é pensar que existem milhões de pessoas morando no entorno da Baía de Guanabara sem condições de saneamento ambiental minimamente razoável, ou seja, sem coleta de esgoto, sem coleta de lixo. Por que o lixo vai para a Baía de Guanabara? Não é porque as pessoas são sujas e jogam o lixo no rio. O lixo se acumula na porta da casa das pessoas, o lixo se acumula em pontos das comunidades onde a coleta de lixo vem de vez em quando, vem a chuva, carrega o lixo para o rio e o rio carrega o lixo para a Baía de Guanabara, né? Então, às vezes a gente vê o lixo, fala em educação ambiental, tem muito aquela imagem que parece que as pessoas tiram o lixo das suas casas e jogam direto para dentro do rio. Claro que pode ter gente que faz isso, mas se você tiver reportagens vão flagrar, não sei o quê. Mas isso não é o problema... A maior causa poluidora. O problema é que o lixo fica pelas comunidades e acaba sendo levado para os rios. As obras ali da Marina da Glória, aproveitando que a gente ainda está nesse assunto, até onde eu li, segundo o INEA, já estão 90% concluídas. Até os Jogos Olímpicos, o senhor acredita que estarão concluídas as obras? Olha, eu espero que sim. Agora, nesse período final da comissão especial, a gente pretende visitar ali aquela região, ver como é que está o andamento dessas obras e visitar também São Gonçalo, que é onde a gente estava tendo maior investimento e a gente recebeu informação de que as obras estão paralisadas. A gente, para fechar o nosso relatório, quer ver, né, como essa crise está impactando essas obras, o que é um elemento fundamental. A gente tem o problema histórico da Baía de Guanabara de ter grandes estações que não recebiam esgoto porque não tinham a rede coletora levando o esgoto das casas até as estações. O PESAM estava tentando sanar este problema. Não conseguiu cumprir o que estava prometido. E agora, na reta final, perde fôlego por conta dessa crise que o Estado está passando. Então a gente vai lá, na região ali da Marina da Glória, onde a gente tem o Rio Carioca, onde a gente tem, né, esse esforço para tentar
melhorar a situação para os Jogos Olímpicos e a gente vai em São Gonçalo, onde estava havendo esse maior investimento, para verificar. A gente espera que fique pronto para que a gente possa ter menos riscos, né, para a saúde dos atletas durante os Jogos Olímpicos, né? A gente sabe que muitos atletas brasileiros treinam com frequência na Baía de Guanabara, né, não ficam doentes, mas num evento como esse, repito, a saúde dos atletas que vêm está mais vulnerável, porque eles não estão habituados com o ambiente. A gente em nenhum momento defendeu que os Jogos saíssem da Baía de Guanabara, né, pelo contrário, minha opinião pessoal é que é importante que os Jogos ficassem na Baía de Guanabara, mas era importante que o governo conseguisse cumprir alguma das metas que ele próprio havia se colocado e assumido compromissos internacionais. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, né, recentemente a Baía de Guanabara foi um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos pelo Instagram, porque um ex-dirigente de vela, ele realmente sugeriu que as competições fossem em Búzios, não na Baía de Guanabara, e aí gerou aí virou uma polêmica na internet, e ele inclusive desafiou o Comitê Olímpico Internacional a levar alguém da família para dar um mergulho na Baía de Guanabara e que ele pagaria tudo, né? Que ele criou a hashtag HillWater. O que o senhor acha em relação a isso? A quererem mudar o lugar, né, de competição? Acho que é importante os atletas se mobilizarem, para pressionar o governo brasileiro, as diferentes esferas, especialmente o governo estadual, que é o responsável por essa parte do saneamento, a cumprir o que estava acordado. Porque os atletas têm que vir para cá em condições, né, de balneabilidade adequada. E para a gente seria um excelente legado a gente ter investimentos em saneamento, que é um investimento que muitas vezes os governos postergam. Mesmo que a justificativa fosse fazer o saneamento para não deixar doentes os estrangeiros que viessem para cá, seria uma grande vitória para a população daqui ter esse saneamento. Isso, infelizmente, a gente já conversou, não foi feito a contento. Mas, assim, a Baía de Guanabara, ela é, como eu disse, plural. Você tem áreas mais contaminadas, áreas menos contaminadas. As raias olímpicas estão em áreas menos contaminadas, à exceção dessa que fica mais próxima da Marina da Glória. Então, é importante que essa obra ali da Marina da Glória seja concluída para diminuir essa possibilidade de ter risco de contaminação dos atletas, etc. Dentro dos atletas brasileiros havia uma divisão, né, isso saiu na imprensa, a gente teve contato com alguns atletas, onde uma parcela preferia levar para Búzios, mas uma maioria preferia que permanecesse aqui. A gente está tendo uma Olimpíada. A Olimpíada é um evento que ele é muito concentrado numa só cidade. Eu acho que seria mais cômodo, seria, né, para os atletas brasileiros que já treinam na Baía de Guanabara, seria importante que continuasse aqui. Então, acho que é razoável que permaneça aqui, desde que o governo consiga, pelo menos, fazer essa intervenção nessa região que é mais contaminada, para poder a gente não ter o risco de lidar com um surto, que não só é uma vergonha, como é um risco. Vamos lembrar que diarreia pode matar. Dependendo do tipo de contaminação que os atletas tiverem, vocês já imaginaram se morre um atleta aqui durante os Jogos Olímpicos, seria uma coisa trágica, né? Então o governo tem que acelerar essa reta final para que a gente não corra o risco de passar por uma situação como essa. O governo ampliou aí o prazo de despoluição da Baía de Guanabara para até 2030. O que o senhor acha disso? Na verdade, assim, o que o governo fez foi anunciar que não conseguiu cumprir os prazos mais uma vez. O observatório que ele criou junto às universidades, que é uma iniciativa importante, sequer funciona. E os recursos para saneamento, para investimento em questões ambientais, nesse momento, onde o governo está numa crise, né, das mais graves da sua história, quase não existem mais. O governo tem uma proposta aqui na Alerj de capturar o dinheiro do Fundo Estadual de Compensação Ambiental, FECAM, que é parte do recurso que é investido em saneamento. O governo quer pegar esse recurso para poder equilibrar as suas contas. Então, aquele anúncio de 2030, a construção do observatório, foi muito mais assim, uma tentativa de fazer com que a notícia de que não havia cumprido os prazos para as Olimpíadas viesse acompanhada de boas notícias do que, de fato,
ações concretas que pudessem significar, não, então em 2030 vai estar bom. Vai estar bom por quê? Qual é o plano? Qual é a meta? Existe um plano? Não existe. Né? O que a gente tem hoje é um programa de saneamento ambiental, que é o PESAM, que era esse que tinha essa meta de fazer com que 80% do esgoto da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara fosse coletado e tratado até a Olimpíada, e não foi cumprido. Né? Se chegou perto de 50%, segundo o governo, mas continuam índices inaceitáveis. Essa era a notícia a ser dada, não vamos bater 80%. As outras notícias foram muito mais assim, declarações de intenções. O governo tinha a intenção de ouvir mais as universidades e os pesquisadores, anunciou um observatório. Esse observatório, já alguns meses depois, sequer funciona. E anunciou 2030. 2030 foi meio assim, não vai ser no meu governo, vai ser nos próximos. Bom, o programa está chegando ao fim, eu vou pedir para o senhor seu objetivo, eu tenho que fazer essa pergunta. Qual é, a partir de agora, o maior desafio da Comissão Especial da Despoluição da Baía de Guanabara da Alerj? A gente quer transformar esses diagnósticos sobre esses problemas em propostas concretas. Por exemplo, o espelho d'água da Baía de Guanabara está saturado. Tem que ter um controle desse número de embarcações. A gente quer que as áreas de fundeio se submetam a licenciamentos e a gente quer ampliar a área do espelho d'água preservada como uma área de proteção ambiental. A gente quer que tenha uma política de fiscalização mais efetiva. Vamos cobrar isso do INEA, que tenha um plano. A gente quer políticas de saneamento permanentes. Então, estamos tentando elaborar uma legislação para que nos próximos 10 anos a gente tenha uma política permanente de investimento em saneamento através das subbacias. Porque é muito importante que as obras não sejam feitas aleatórias, que elas estejam indo descontaminando, levando saúde ambiental para as diferentes comunidades que estão localizadas nas subbacias dos diferentes rios, e assim você vai recuperando as regiões, os rios, e o resultado disso é rios mais saudáveis chegando na Baía de Guanabara e uma melhoria da qualidade da água. Então a gente está fechando algumas propostas de legislação para que a gente consiga lutar para aprovar isso aqui na casa e para mobilizar os diferentes órgãos de governo, especialmente os ambientais e a SEDAI, para que de fato a gente tenha saúde ambiental, porque a Baía de Guanabara saudável significa milhões de pessoas ao redor da Baía com um meio ambiente muito mais saudável. Vamos torcer para que isso aconteça em breve, né? Deputado, muito obrigada pela participação aqui no Alerj Entrevista, seja bem-vindo sempre. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.